sobre esta série. Esta série é baseada num livro que eu gosto muito, foi um dos primeiros livros que eu li, chama História da Redenção. É um livro muito legal. Ele é um compilado da série Conflito, que pega patriarcas e profetas, profetas e reis, Deserto das Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito. Então, se transformou neste livro, que conta um pouquinho em detalhes o foco da história da salvação de Jesus por nós. Mas a série é puramente bíblica, claro. Então nós vamos usar bastante a Bíblia e vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado de pegar. Quando eu pego apenas uma história, a gente vai trabalhar algumas temáticas e vamos entender, olha aqui, vamos entender numa linha o que é, o que foi, o que se transformou este plano da salvação. Então a ideia a partir de hoje, nesses 6 temas, é você relembrar comigo o plano de Jesus de nos salvar. Tudo o que aconteceu para que a salvação pudesse funcionar. Por que você é salvo, né? Somos salvos pela cruz de Cristo, amém? Amém. Mas por que teve que ser a cruz de Cristo? Por que foi numa cruz? Por que foi Jesus? Por que não foi um anjo? O que aconteceu antes? Todo o processo, a preparação para esse plano da salvação. Por que Jesus não voltou ainda? Por que muitos questionamentos a Bíblia nos apresenta. E olha, algumas coisas nós não sabemos. É por isso que nós entendemos que passaremos a eternidade estudando o plano da salvação. Então é muita audácia minha querer em 6 temas te ensinar o plano da salvação. Mas o que eu quero é relembrar com você. Então muitas coisas que está aqui, você já sabe, eu sei. Mas eu quero relembrar com você o porquê que hoje a principal doutrina bíblica é o plano da salvação. E por que esta igreja precisa saber o porquê dessa doutrina. Profecias importantes, o santuário, as profecias messiânicas, as festas judaicas, tudo isso tem um propósito que nós iremos entender juntos nesta série. Vamos juntos? Que Deus fale conosco poderosamente. Quero te convidar lendo 2 textos para começar a série. Serão 2 textos que para mim faz muito sentido para a série que nós vamos apresentar. O primeiro texto está lá no livro de 1 Pedro, de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler esses 2 textos. O primeiro texto eu vou ler na nova versão internacional, então eu vou ler aqui pela tela. O segundo texto eu vou ler na minha Bíblia junto com você também. Efésios 1, versículo 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. Escute comigo. Efésios 1, 3 e 4. Vou ler para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes do quê? Antes da criação do mundo, ou antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação, antes que você existisse, Deus já tinha escolhido. Pastor, como é isso? Então vamos ler o segundo texto. O segundo texto está lá no livro de 1 Pedro 1, versículo 13. Vou ler com você na minha Bíblia. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. Eu gosto de indicar as versões bíblicas, porque cada Bíblia apresenta uma característica interessante do texto. E é bom você ler um texto em várias versões. A Bíblia que eu gosto de pregar para vocês é a Nova Almeida atualizada. Recomendo, inclusive, esta versão para você. Mas existem outras versões que apresentam detalhes importantes, como a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora e outros. Agora, a 1 Pedro capítulo 13... A palavra de Deus nos diz um texto muito, muito importante. 1 Pedro 1, versículo 13, diz assim, ó. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção no texto. Como filhos obedientes, você foi salvo pela graça que veio por Jesus. Você é um filho obediente, e como filho obediente, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Agora você tem outra paixão, a sua paixão é Jesus.
E você dá a vida por Jesus. Dá a vida por Ele. Porque Ele deu a vida por você. Você o ama de maneira poderosa. É isso que Pedro está dizendo aqui. Tem gente que dá a vida por muita coisa. Mas você entendeu que a sua paixão hoje é o Senhor Jesus. Inclusive, eu garanto para você hoje, antes de continuarmos lendo o texto, que o maior show que vai acontecer no Rio de Janeiro hoje é a atuação do Espírito Santo na tua vida. Você precisa abrir o teu coração para Ele fazer uma obra completa no Senhor. Que nenhuma outra coisa seja maior do que a presença do Espírito em você e em mim também. Olha o texto. Pelo contrário, verso 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizeram, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo, olha este texto, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes negaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aqui está o texto, olha para mim. Este texto também diz que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Por que isso é importante para a gente? Eu falei semana passada no sermão Decepcionados com Deus que nós temos uma visão do micro, Deus tem a visão do macro. Lembra disso? Nós olhamos o agora, Deus vê o todo. A ideia de Deus é observar toda a vasta humanidade. Quando nós pensamos em salvação, nós enxergamos a salvação na perspectiva nossa, como seres humanos criados e caídos. Deus, Ele enxerga o universo inteiro. Antes deste mundo existir, já existia uma história acontecendo. Está claro isso para você? Antes deste mundo existir, já existia um universo que Deus criou. Inclusive, olha para mim, a história do universo é uma incógnita. E todas as pessoas ficam impressionadas com aquilo que vai acontecer no universo. Por exemplo, desde a época da Guerra Fria, existiam as famosas corridas espaciais, e as pessoas tentam, de alguma maneira, encontrar respostas neste vasto universo. Olha isso aqui, interessante. Lá em 1977, a NASA lançou uma sonda espacial chamada Voyager, mandou 2 sondas, a número 1 e a número 2. E essas sondas tinham uma missão que era conhecer a nossa Via Láctea, conhecer Júpiter, Saturno, e hoje ela está no que eles chamam de interespaço. Essa sonda Voyager tinha a missão de fotografar, de buscar informações do universo, que até então era desconhecida. Agora, tem um detalhe interessante sobre essa sonda, que você já deve conhecer. Quando ela foi enviada pela NASA, ela foi lançada junto com 2 discos de ouro. Sabiam disso? O que tem nesse disco? Porque eles pensaram assim, se essa sonda for captada por algum extraterrestre, eles precisam ter algumas informações necessárias para conhecer a raça humana, inclusive um mapinha para chegar aqui. Vocês sabiam disso? Não? Nessas 2 discos de ouro tem um disco com músicas de Mozart, de Beethoven. Existe saudações em 55 idiomas diferentes. Existe sons da natureza. Existe informações em binário. Existe o código do DNA humano, existe uma imagem do homem e da mulher, tem algumas informações. Porque as pessoas pensam assim, se um dia alguém encontrar essa sonda, vai saber como é aqui. Até onde a gente sabe, não foi encontrada. Continua mandando informações até hoje. Mas, em 1990, esta sonda mandou para a Terra uma das fotos mais emblemáticas da história, vinda de uma sonda. Esta foto que chegou aqui na Terra em 1990 é a foto chamada de pálido ponto azul. Esta foto foi tirada a cerca de 6 bilhões de quilômetros da Terra.
e a 6 bilhões de quilômetros da Terra, esta sonda tirou uma foto onde ela pegava o planeta Terra a 6 bilhões de distância, apenas iluminado por um facho da luz solar. Esta foto é impressionante, porque o que é o planeta Terra tirado por essa sonda? Um pálido ponto azul. Está lá, a Terra. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para você alguma coisa. Você está ali, naquele ponto ali, naquele pálido ponto azul, é onde habita 8 bilhões de seres humanos. O mundo parece enorme, né? Enorme. Mas na verdade ele é apenas um ponto, comparado com tudo aquilo que Deus fez. Amigos, é muito maior do que você consegue imaginar. Em 2013, uma nova espaçonave chamada Cassini tirou uma foto semelhante, com um pouco melhor de visualização. Ali aparecem os anéis de Saturno, aparecendo do lado ali, mais uma vez, esse pálido ponto azul, mais ou menos 6 bilhões de quilômetros da Terra. Hoje a sonda está, imagina-se, 25 bilhões de quilômetros da Terra, mandando informações. Amigos, entenda, o nosso universo foi obra das mãos de Deus. A ciência, eu não sei como é que eles chegaram nesse número, diz que estima-se que existe 100 bilhões de galáxias. Mas só na Via Láctea existem 200 bilhões de estrelas. Cada pontinho desse é uma estrela, um planeta. Amigo, você consegue entender isso? Olha o que diz o Salmo 8. Eu gosto muito desse salmo, olha esse salmo. O Salmo número 8 diz assim. Eu estou só para a gente poder entrar aqui no tema em si, mas é preciso que você compreenda. E o Salmo 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, Senhor, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, eu pergunto: o que é o homem? O que é o homem para que te lembres dele? O que é o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Interessante. O texto diz que quando eu contemplo as maravilhas das obras de Deus, quando eu olho a vasta criação do Senhor, eu imagino o que é o homem. O que é o homem para que mereça? Diz o salmista, o que é o homem para que mereça a graça de Deus, para que mereça o favor do Senhor. Mas uma frase é interessante. E eu não sei se você reparou no texto, mas eu quero que você olhe para este texto, imagine comigo. O texto diz assim: o que é o homem para que mereça o favor de Deus? Mas diz mais: o que é o homem para receber a visita de Deus? O que é o homem para que o Senhor nos visite? Não é isso? É escrito aí? Amigos, o Criador do universo, que uma sonda está viajando há mais de 45 anos e não conseguiu sair desta galáxia, que manda uma foto de 6 bilhões de distância e é apenas um pontinho. E por algum motivo, a Bíblia diz que Deus nos fez menor do que Ele, mas nos coroou com a sua glória. Nos fez a sua imagem e semelhança. Você consegue imaginar o tamanho desse poder? Ah, amigos, quando eu penso nisso, olha o que diz Isaías. Eu gosto desse texto. Isaías 43, verso 11 a 13 diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei, a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo Deus, quem impedirá? Olha esse texto, amigo. Que é o homem para que receba o favor de Deus, que é o homem para que receba este amor, esta graça. Mas diz que antes que a luz existisse, antes que existisse dia, ele já era. Ele já existia, a sua graça já era manifestada.
que isso representa para nós? Por que precisamos compreender este plano tão extraordinário? Então vamos lá. Você sabe que o primeiro livro da Bíblia que foi escrito não foi Gênesis. Quando Deus decidiu que não iria mais falar com seus filhos face a face por causa do pecado, e que iria enviar profetas apenas para situações mais específicas, e iria revelar a sua vontade através dos escritos sagrados, o primeiro capítulo que Deus gostaria que o ser humano conhecesse não era Gênesis 1. Por mais que a criação fosse muito importante, o primeiro capítulo que Deus gostaria que o ser humano conhecesse fosse Jó. Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito porque ele representa o ser humano envolvido num conflito cósmico. O que Jó representa, na verdade, é apenas um retrato daquilo que nós enfrentamos. Você também é influenciado pelas decisões que você não vê. E que lá em algum lugar está tendo uma guerra espiritual em que você está envolvida. E eu gosto de vários versículos de Jó, e eu convido você a estudar Jó com bastante sabedoria. Mas existem dois textos muito interessantes. Jó, capítulo 1, versículo 1, é o primeiro versículo que Deus gostaria que o ser humano conhecesse. Jó 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. O que Deus gostaria que o ser humano compreendesse era que é possível, mesmo neste mundo de pecado, ter alguém que decide temer a Deus e se desviar do mal, que é íntegro, que é completo, que é integral, que não é duas caras, que é verdadeiro, que vive na presença de Deus e quando as pessoas não estão vendo, continua na presença de Deus, que não está na presença de Deus só quando as pessoas estão olhando. Aqui a Bíblia apresenta a história de um personagem que mostra que é possível, mesmo no meio desse mundo mal, você adorar o Senhor e se consagrar a Deus. E mesmo que você seja um pecador como todos nós, você entende que dá para se desviar desse mal ou não se colocar em rota de colisão com a maldade. Mas lá no versículo 6, diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. É claro, eu não tenho tempo aqui para detalhar esse versículo com você, mas esse texto mostra que existia com regularidade uma reunião entre os filhos de Deus. Este texto para mim está muito claro de que existem outros filhos de Deus espalhados por este universo. E que esses filhos de Deus têm representantes em cada um desses mundos não caídos e eles se encontram com o Senhor. E que um dia Satanás vai lá na sua ousadia e se apresenta agora dizendo: eu sou o representante da terra, eu mando lá. E Deus, é interessante o texto, porque Deus dá um argumento contra Satanás para dizer que a terra não é do diabo. E qual é o argumento que Deus usa? Observastes o quê? O meu servo Jó. Observastes o meu servo Jó. É Deus dizendo assim, ó, a terra não é sua, encardido, porque eu tenho um filho lá. E enquanto eu tiver um filho lá, essa terra pertence a mim e eu vou salvar os meus filhos. E coloca o ser humano ali com essa responsabilidade. Agora, entenda o que eu vou dizer. Quando nós olhamos para a história e entendemos Jó, nós percebemos que existia uma situação, uma história que antecedia a criação dessa terra. Deus, na sua sabedoria, ao habitar no céu, ao criar o universo, decidiu em algum momento criar este planeta. Este pálido ponto azul no universo foi idealizado, foi sonhado por Deus. Deus criou os anjos. Os anjos o adoram, o servem e servem os filhos de Deus. E colocou como líder desses anjos um outro anjo para poder liderá-los e ajudá-los nesse processo. Esse anjo, Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer era perfeito em seus caminhos. Era grande, formoso, tinha características especiais, era inteligente. O livro História da Redenção conta sobre Lúcifer e diz que Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo. O primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como dos outros anjos, era suave, exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Interessante. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos.
Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angelical. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Então Lúcifer fez o quê? Invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. O grande problema é que o coração dele se encheu de inveja e de ciúme. Pastor, como é possível? Amigos, Lúcifer era grande autoridade sobre os anjos o respeitavam como líder. Mas por algum motivo e por algum momento ele olha para Cristo e ele pensa assim: eu já sou respeitado pelos anjos, mas eu quero ter a posição de honra que Cristo tem. Eu quero ser respeitado pelo universo. E ele tenta de alguma maneira colocar em xeque a autoridade de Deus. Interessante. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade, direito de governar, ele curvou-se com eles. Diz que quando os anjos adoravam a Jesus, Lúcifer também adorava, mas o seu coração estava cheio de inveja e de rancor. Ele ajoelha e adora o Senhor, mas o coração está longe de Deus. Ele foi criado perfeito como um anjo, mas aqui o seu coração ainda estava distante, porque ele tinha desejo de continuar aí seu reino. A palavra de Deus fala sobre isso. Existem dois textos principais sobre este tema. Ezequiel 28, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor Deus, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Ele era perfeito em tudo aquilo que ele fazia, era reconhecido pelos anjos. Mas qual era o pensamento? O que passava pela mente deste anjo feito por Deus? Isaías 14, verso 12 a 14 diz: veja como você caiu do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exultarei o meu trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. O grande sentimento do coração deste anjo foi um sentimento de alguém que queria ser e colocar o seu trono acima do trono de Deus e ser maior do que Deus. E foi assim que, no vasto processo de Deus e um céu que vivia em harmonia e graça, passou a ter dificuldade com alguém que não estava mais reconhecendo a autoridade do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? É que depois que ele começou a colocar esses sentimentos no seu coração, ele foi fazer o segundo passo, que é conversar com outros anjos. E os outros anjos, é claro que Deus já sabia de tudo, mas os outros anjos já tentavam fazer com que Lúcifer mudasse a sua ideia. Olha o texto: houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes porfiavam por reformar o governo de Deus. Estavam descontentes, estavam infelizes, porque não podiam prescrutar sua insondável sabedoria, averiguar o seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do filho. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuravam reconciliar este poderoso rebelde à vontade do seu Criador. Ele foi um a um, coração a coração, tentando fazê-los virar os seus olhares contra o Senhor. Mas muitos anjos não ouviram a voz dele e tentaram fazer com que ele saísse disso. E na verdade diz que os anjos choraram. Não sei como é que anjo chora, mas eu sei que foi uma cena tão forte no céu que até os anjos choraram para que Lúcifer deixasse essa opinião, mudasse a sua própria vida. Ansiosamente tentaram levá-la a renunciar a seu mau desígnio, a receber submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia.
E o que podia ocasionar essa voz discordante e rebelde? Mas Lúcifer recusou ouvi-los. Na verdade, o que ele queria era propor um outro reino, que na linguagem dele seria melhor do que o reino de Deus. Uma rebeldia. A história da humanidade não começa aqui. A história da humanidade começou lá. Uma história forte e profunda. Tentativas de salvação, mas de discordância da vontade de Deus. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam dispostos a se arrepender da sua insatisfação e de novo receberem a confiança do Pai e seu amado Filho. Mas o grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e que se submetesse a uma obediência servil seria despojado de sua honra e que nunca mais poderia ser incumbido de sua exaltada missão, e disse que ele mesmo, que os que com ele se uniram tinham ido muito longe e que não poderiam voltar. A estratégia não continua até hoje? Até hoje a voz que ele fala ao coração dos jovens, dos filhos de Deus, daqueles que têm vivido nessa terra é: você foi longe demais. Ele plantou a sementinha no coração dos outros anjos, e na hora que eles se arrependeram e falaram assim: está tudo errado, olha o que a gente está fazendo, olha a situação que nós estamos tomando. E quando eles tentaram voltar-se a Deus para tentar pedir perdão, Satanás colocou no coração deles: vocês foram longe demais, não dá para voltar mais. Interessante, amigos, o plano que estava todo estabelecido foi sendo transformado. E aí, Apocalipse capítulo 12 apresenta que houve em certo momento uma guerra no céu. Na verdade, Deus chamou Lúcifer e todos os anjos para conversarem. Deu a eles a oportunidade para que se arrependessem e mudassem. Mas eles não ouviram. Na verdade, o que ele tentou foi tomar à força o reino de Deus. O que Apocalipse 12, versículo 3 e 4 diz é que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos se rebelaram. Resultado, 1/3 dos anjos celestiais precisou ser expulso do céu. Olha para mim, era essa a vontade de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas uma sementinha do mal fez com que as coisas acontecessem. Olha para mim. O que aconteceu no céu, nós na teologia chamamos como mistério da iniquidade. Está claro para vocês, amigo? Eu sei que é um tema diferente, mas é importante você compreender. O mistério da iniquidade é simplesmente, não tem muita explicação como que no lugar perfeito esse sentimento surgiu. Mas dá para imaginar. Porque Deus fez os seus filhos livres. E algumas coisas precisam estar claras no nosso coração. Primeiro, Deus deu oportunidade de arrependimento para todos eles. Agora, outra coisa que precisa ficar claro: todas as criaturas foram feitos livres. E para que pudéssemos amar o Senhor, Deus não nos fez robôs. E se existisse a possibilidade para que eles pudessem servir a Deus apenas de maneira, não faz parte dos princípios do Senhor Deus. Agora, precisamos entender que até hoje, os anjos maus estão aí. Eles não são onipresentes, eles não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas diz a Bíblia que eles se transformam até em anjos de luz e fazem até fogo descer do céu para enganar até os escolhidos. O que acontece, de acordo com o texto bíblico, é que até hoje nós vivemos com as consequências de decisões tão antigas. O livro História da Redenção ainda apresenta alguns detalhes importantes. Por exemplo, o texto diz que depois dessa batalha no céu, o pai consultou o filho novamente, com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar na terra. Deus decidiu se deveria fazer o homem ou não, e colocaria o homem sobre prova, a fim de testar a sua lealdade, antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. O que diz o livro é que se ele suportasse, a humanidade suportasse ao teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos, e teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos, e esses com ele.
E Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. Deus achou que deveria fazer este teste para que eles pudessem dizer se queriam amar a Deus e servir a Deus por livre vontade ou se seriam apenas forçados por medo. Interessante. Agora a pergunta que muita gente faz é: por que Deus não destruiu Satanás? Pastor, não poderia livrar de tantos problemas? Hoje estaríamos aí, seríamos vizinhos de Adão, de Noé, andaríamos felizes por aí. Mas por que não destruiu? Olha o texto. Mesmo depois que foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. A fidelidade das criaturas de Deus deve estar baseada na certeza de sua justiça e amor. Seria difícil para os habitantes do céu e dos mundos não caídos ver a justiça de Deus na destruição de Satanás. E se ele tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de servir a Deus por amor. E não é isso que Deus quer. Deus não aceita o pecado. Virá para destruí-lo, porque destrói os filhos de Deus. Mas você é livre para amá-lo ou rejeitá-lo, porque foi assim que Deus escolheu fazer a raça humana. A cena que vem logo depois é a criação do mundo. João capítulo 1 diz que foi o próprio Cristo, com a sua palavra e seu poder, que fez com que todo este planeta acontecesse. Tudo que foi feito para a criação foi pensado para que neste pequeno ponto pálido pudesse ter tudo o suficiente para que pudesse ter vida. Se você for para qualquer outro planeta do sistema solar conhecido, é impossível a vida humana. Mas aqui tem tudo necessário. Até o ângulo, até a formação, até a distância da lua, a distância do sol, a atmosfera, a quantidade de oxigênio, a quantidade de água. Tudo foi pensado para que você pudesse ter um lar. Mas a palavra de Deus diz que quando o pecado veio a este mundo, todo esse plano de Deus. Agora, antes de criar, Deus já tinha uma solução. O plano da salvação não surgiu depois que o pecado aconteceu. Foi isso que lemos no começo. Interessante. Quando eu penso no relato de Gênesis capítulo 1, e eu gosto do versículo 1 a 3 que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Aqui existem alguns teólogos que dizem sobre a teoria do intervalo, né? Não sei quanto tempo a terra ficou sem forma e vazia, não sei quanto tempo que ficou apenas sobre trevas, sobre a face do abismo, mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então tinha água. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, e aí foi o primeiro dia. E tudo que acontece daí para frente, tudo que acontece desse ponto para frente, Deus pensando e preparando o ambiente para que a raça humana pudesse estar aqui. Tudo foi pensado para que os filhos de Deus pudessem ter a oportunidade de adorá-lo a Deus com liberdade e amá-lo e reconhecer que Deus fez tudo pela raça. Amigos, Isaías 45:18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, Ele, o único Deus que formou a terra e o fez, estabeleceu. Não criou para ser um caos, criou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus fez tudo isso pensando naquilo que era necessário. Até a ciência, quando olha e percebe que todo o processo da formação, a criação da luz, a criação das plantas, a divisão das águas, tudo isso era necessário para que pudesse ter de fato um ambiente propício para a raça humana. Mas além disso, Deus ainda fez com as suas próprias mãos a raça humana. Gênesis 1, 26, 27 diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus decide então fazer o ser humano menor do que Deus, diz a Bíblia, mas com as características divinas, para que pudesse perceber o DNA do Senhor quando olha para você. Quando você percebe que tudo que Deus fez foi pensando nos seus filhos. Deus fez um lar.
O jardim criado, na verdade, no mundo criado já tinha tudo que Adão e Eva precisavam, mas além disso, Deus decidiu construir um jardim, a semelhança do que existia no céu. E esse casal que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como usam os anjos, e enquanto viveram em obediência a Deus, essa veste de luz continuou a envolvê-los. Embora todas as coisas que Deus criou fossem belas e perfeitas e aparentemente nada faltasse sobre a terra criada para fazer Adão e Eva felizes, ainda manifestou o seu amor, plantando para eles um jardim. E colocou nesse jardim tudo aquilo que demonstrava a graça de Deus. E ali tinha a maior coroação do presente que Deus fez para a raça humana, que era visitar todos os dias ao final da tarde. O próprio Jesus vinha para conversar com eles. Porém, Satanás já tinha sido expulso do céu, está claro? E estava rondando. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Amigos, essa série é fazer você relembrar essas cenas para entender de que o plano da salvação é algo extraordinário. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você em nome de Jesus. Deus enviou seus anjos e o próprio Jesus para avisar Adão e Eva do perigo que poderia acontecer. Quando Deus coloca uma árvore no jardim e coloca essa árvore do conhecimento do bem e do mal, era para dar para eles a oportunidade, se eles quisessem, de desobedecê-lo. De obedecê-lo apenas por amor e não de maneira arbitrária. Mas Satanás continuava acusando de que Deus era tirano, e não é nunca. Mas lá, Deus o avisou. Mas mesmo assim, eles caíram em tentação. Amigos, eu estou tentando aqui costurar com você um pouquinho desse relato para mostrar as diversas tentativas de Deus de salvar os seus filhos. Deus instruíra nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento, e eles foram plenamente informados da queda de Satanás, do perigo de ouvirem as suas sugestões, e ele não os privou da faculdade de comerem do fruto proibido. Deixou que, como agentes morais livres, crescem na sua palavra, obedecessem seus mandamentos, vivesse ou crescesse do tentador, desobedecesse e morresse. Ambos comeram. E grande sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que os rodeara desapareceu. E agora, somente culpa. Agora, somente angústia. Interessante. Eu gosto desse texto. Nossos primeiros pais escolheram crer nas palavras como pensavam de uma serpente. Ainda que essa não tivesse dado nenhuma prova de seu amor. Nada tinha feito para sua felicidade e benefício, enquanto Deus lhe tinha dado todas as coisas que eram boas para comer e agradável à vista. Mesmo assim, eles ouviram a voz. E aqui, diferente de todas as outras religiões pagãs, a atitude de salvar o ser humano não partiu dos homens. Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano fugiu. E a primeira pergunta que Deus faz à raça humana não é o que você fez. A primeira pergunta é: onde estás? Porque, olha para mim. Escute o que eu vou dizer para você. Porque Deus não gosta do seu pecado, mas Ele sente muito mais o seu distanciamento. Querida igreja, olha para mim. Até quando Deus tem que procurar você? Até quando você precisa compreender isso? Logo após, um plano precisou ser feito. Os anjos choraram mais uma vez quando viram Adão e Eva tomando o pior caminho possível. A lei dizia: se vocês comerem, vocês morrerão. O salário do pecado é a morte. Mas neste momento em que Deus deveria vir e destruir a raça humana e tudo aquilo que Ele fez, Cristo estende a sua mão e diz: Pai, existe um plano.
O livro diz que os anjos caíram no chão e disseram: não, Jesus, nós vamos morrer no teu lugar. Mas Cristo olha e diz: não, a lei que nós damos precisa ser cumprida, e só aquele que deu a lei pode pagar o preço. Tudo que acontece depois do pecado é preparação para que aquele que fez o universo, aquele que criou todas as coisas, quando Adão e Eva fizeram suas folhas, suas roupas de folha que acabava tão fácil, e quando Deus decidiu que eles teriam que agora matar o primeiro cordeiro, diz que foi a cena mais difícil que Adão e Eva experimentaram. Você já se apegou a um animalzinho? Você consegue imaginar agora Deus pedindo para que Adão e Eva matassem um animalzinho que eles deram o nome, que eles cuidavam, que eles estavam ao lado dele? Diz o texto que pela primeira vez eles teriam de testemunhar a morte. Ao olhar para aquela vítima ensanguentada, contorcendo nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo homem. Ali, Adão e Eva reconheceu pela primeira vez a intensidade do seu pecado. O pecado é sério demais. Se eles choraram com a morte de um cordeiro, imagina o universo quando enxergou a morte do Filho de Deus. E tudo isso para te salvar. Eles foram expulsos do jardim para não correrem o risco de comerem do fruto da vida e terem o pecado habitando no mundo para sempre. Na verdade, a árvore da vida ainda existe, mas não está num jardim, está nas mansões celestiais. E nós comeremos deste fruto em nome de Jesus. Não porque haja méritos em nós, mas porque o Cordeiro de Deus tem um plano. 3 lições. Primeira, cuidado com a raiz do pecado. O pecado surgiu no céu por causa de um sentimento no coração. Todo pecado, escute, todo pecado começa primeiro aqui. É a inveja, é o ciúme exagerado, é as vaidades supremas, é o orgulho de não pedir perdão. Cuidado com esse sentimento que destrói. Mas não se esqueça, segunda lição: enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Enquanto os filhos de Deus ainda olharem e se colocarem na posição e disserem: Senhor, estou aqui, Deus irá estender o seu perdão e a sua graça. Pastor, tinha perdão para Lúcifer? Tinha perdão para os anjos? Tinha perdão para Judas? Tinha perdão para Pedro? Tem perdão para mim? Tem perdão para você, igreja. Enquanto existir arrependimento no teu coração, vai ter perdão no coração de Deus. Mas decida. Querida igreja, nessa manhã, neste primeiro tema dessa série tão importante, Deus tinha um plano. E o plano perfeito de Deus é te salvar. A pergunta é: e qual é o teu plano? Eu posso responder. O meu plano
é ser salvo pelo Senhor. E graças a Deus, porque eu já fui salvo pelo preço da cruz de Cristo. Ah, amigos, e todos nós estamos caminhando para o dia que o Senhor Jesus voltará na sua glória para nos dar a herança da salvação.